Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Sei quem sou. Esta semana no Conversas com Essência Musical, o nosso convidado chama-se Tomás Rocha. Bem-vindo a Conversas com Essência Musical, Tomás. Muito obrigado. Para quem não te conhece, vamos tentar perceber quem é que é o Tomás, de onde é que tu vens, como é que esta coisa da música entra na tua vida. Portanto, eu sou de Lisboa e comecei a tocar guitarra quando tinha 6 anos, ou seja, comecei a ter aulas. E a música surgiu muito cedo, desde pequeno, que me dizem que eu gostava muito de música, e desde que comecei a ter aulas começou a ser a minha paixão. Começou como um hobby, ou seja, eu tinha aulas todas as semanas, os meus avós levavam-me às aulas de música, e eu comecei a ganhar o gosto pela música, e só bastante mais tarde, lá para os 14, 15 anos, é que comecei a experimentar cantar e a experimentar escrever. Portanto, a guitarra é o meu principal instrumento, e foi aí que eu me mantive durante, portanto, dos 6 aos 16, praticamente o que fiz foi tocar guitarra. E depois comecei a aventurar-me na composição e na escrita, que me deu, que me deu esta paixão de lançar músicas. E que anda o Tomás a fazer neste momento? E, portanto, eu este ano, com os meus 2 produtores, o Marco Reis e o Vasco Teodoro, que trabalhamos os 3 juntos, já lançámos 2 temas este ano. Lançámos o Feitos de Carne e Osso, com a Carolina de Deus, em fevereiro, e o Panamá, que é uma música mais de verão, mais animada, em junho. E agora, para esta sexta-feira, dia 14, vamos lançar um duplo single que eu escrevi dedicado aos meus avós. Portanto, são 2 canções, uma chamada Avô e outra chamada Avó. E praticamente são 2 dedicatórias que eu escrevi aos meus avós, a expressar o que sinto por eles e a contar de formas diferentes a nossa história. E pronto, e continuamos a planear lançamentos e algumas coisas especiais, talvez mais para a frente, ao vivo. Bem, deixaste-me aqui uma tarefa complicada, Tomás, porque depois da entrevista normalmente lanço sempre a última música do artista. E agora, será o avô ou será a avó que vou lançar? Deixas-me aqui uma situação complicada. As 2, pode ter as 2. Seguido, normalmente é só uma. Portanto, vamos ter que selecionar aqui qual é que vai ser lançado. Vamos ver. Bem, comecemos então Conversas com a Essência Musical. Vamos falar sobre música, essencialmente, sobre a importância que ela tem na vida das pessoas. E começamos pelo início de tudo. O teu processo criativo. Como é que se processa o teu processo criativo? Como é que tudo acontece? Normalmente os artistas relatam, maioritariamente, como sendo um caos pessoal, um caos criativo pessoal. Como é que é o teu caos? É assim mesmo catastrófico ou tem as coisas organizadinhas? Normalmente vem com um seguimento natural, primeiro uma coisa, depois a outra? Como é que tudo acontece? Ou seja, eu acho que descrever o meu processo criativo de hoje em dia é ingrato para o Tomás, que começou a escrever quando era mais novo. Ou seja, é um processo. E quando me perguntam, Tomás, como é que costumas ter ideias? Toda a ideia de um compositor e começar a escrever é um processo de aprender a organizar a cabeça. Portanto, eu sinto que hoje o meu processo de compor é organizado. Portanto, eu vou registrar, a minha cabeça pensa nesse formato de escrita. Portanto, eu durante o dia tenho ideias, ou lembro-me de uma frase ou de uma ideia, ou estou com a guitarra e tenho uma ideia de uma melodia, e acabo por juntar as ideias em momentos de composição. Portanto, hoje em dia o meu processo de composição é bastante organizado, para chegar ao final da semana ou chegar ao final do mês
e saber, ok, temos aqui um conjunto de músicas boas, ou este mês foi péssimo e não escrevi nada de jeito. Mas acho que intrinsecamente o processo é sempre desorganizado, que é a pessoa está a meio do dia e alguém disse uma frase, ou alguém disse uma palavra, ou senti alguma coisa, e todas essas, e as músicas surgem, pelo menos para mim, e é o que me tem acontecido, em momentos em que eu não estou a sentir exatamente o que estou a escrever. Parece que é uma previsão do que eu estou a escrever. Portanto, talvez escreva uma música sobre a saudade e naquele momento eu não estou a sentir aquilo, e o que me tem acontecido é mais tarde, quando as vou ouvir, espera, agora esta música faz sentido. E tem sido engraçado esse processo de, ok, a pessoa não tem de sentir exatamente o que escreve, ou não são ideias fixas, ou não é real, porque é um mundo, ou seja, compor é um mundo e, portanto, ou seja, é esse caos dentro da organização para as coisas correrem bem. Quais são as emoções que tu mais vais buscar para as tuas músicas? Quais são aquelas que te inspiras mais para criar? Esperança, diria que é a emoção que eu tento pelo menos buscar mais. Não diria que consigo buscar sempre, ou seja, hoje em dia tento escrever músicas mais felizes do que escrevia quando era mais novo, porque surgiam mais facilmente, ou seja, talvez numa fase mais da adolescência, o amor sente-se de uma forma mais descontrolada, portanto, eu acho que esse tema vem de uma forma mais natural, e hoje em dia, pelo menos, fujo muito ao tema do amor romântico nas letras e nas canções, não é um tema que eu adoro explorar a nível de composição, e tento sempre, hoje em dia, buscar algo mais feliz numa perspectiva de vida, ou seja, aproveitar as pequenas coisas, as coisas boas, nostalgia, saudade, esperança, ou seja, coisas boas mas profundas. Não diria que, ou seja, raramente são músicas que falam sobre temas pouco relevantes à nossa cabeça e ao que nós sentimos, ou seja, não é eu estou feliz, vou escrever uma música feliz, mas são temas que abrangem esses sentimentos profundos, mas que no fim, ou seja, que a finitude desses sentimentos acaba por ser alegre. Eu agora estava a pensar com os meus botões, estava a olhar para o Tomás no ecrã e estava a pensar, bem, o Tomás fala a sorrir, é uma coisa impressionante. Acho que não consigo explicar porquê, mas é o que acontece. Ou seja, em alegria personificada. Em cada palavra que diz existe algo de positivo, não é? E pelos vistos transmite o mesmo para a música, espero eu, não é? Que seja um sentimento. Também espero que sim. Também espero que sim. Transmitido. Agora, continuando nesta linha do mundo criativo, das emoções, e uma vez que estamos a falar delas, e a música não é mais do que isso, é a transmissão de sentimentos, de emoções através dos sons. Já assim eu aprendia na escola aquela frase clichê que o professor nos obrigava a saber, não é? Que é a arte de exprimir sentimentos e emoções por meio de sons. E assim sendo, remete-nos muitas vezes para processos de cura. Tu acreditas neste poder curativo da música? Ou seja, tem um cariz terapêutico, tanto para quem faz como para quem a ouve? Sim. Ou seja, a música é uma companhia que um compositor tem que é inexplicável. Ou seja, a companhia que a música traz em momentos bons e em momentos maus, eu acho que só quem escreve e quem faz consegue perceber, pelo menos do lado do compositor. Ou seja, claro que eu tenho momentos do meu dia em que estou a ouvir música e que em momentos mais tristes, se calhar apetece-me ouvir música triste para me acompanhar nesse momento, ou música alegre quando estou num momento mais alegre. Mas para mim, pessoalmente, a música é uma companhia que, ou seja, não há igual. Portanto, é um momento de partilha para comigo das minhas coisas, dos meus problemas, dos meus sentimentos, do que quero expressar para os outros.
E é um momento muito difícil de explicar, porque é como se fosse uma relação que depende só de nós, e que nos permite, com 100% de transparência, só expressar aos outros aquilo que nós queremos, que é uma coisa rara. Numa relação interpessoal, nós não temos a facilidade de só mostrar aquilo que queremos, porque como somos humanos, às vezes as expressões faciais mostram um bocadinho mais, ou estamos um bocadinho mais distantes, ou um bocadinho com mais vontade de estar, ou menos vontade de estar. A música permite-nos sermos o que nós quisermos. E eu acredito muito na ideia de... Ou seja, fingir até ser. E acho que a música permite muito isso. Às vezes em momentos tristes, escrever músicas alegres acompanha muito esse sentimento e é uma companhia. Não, ou seja, não consigo explicar o sentimento, mas é algo que eu sinto profundamente todos os dias. É essa companhia da música no processo de passar pelo dia, dias menos bons, dias menos maus, mas todos os dias são dias, portanto temos de passar por eles. E a música está sempre lá, ou seja, para quem ouve e para quem escreve, acho que toda a gente devia ouvir e fazer música. E relativamente a quem está lá em casa, não é? Já alguma vez alguém se chegou perto de ti, assim, com uma partilha forte sobre uma música tua que te tenha deixado assim uma marca, tipo, aquela música fez sentido na vida da pessoa ou foi usada num momento determinado na vida e marcou aquela pessoa, qualquer coisa assim do género que tu possas partilhar? Esta música, portanto, a última música que eu lancei, o Panamá, que é, ou seja, é um tema de verão, é animado, ou seja, dá vontade da pessoa se mexer. Eu acho que teve uma repercussão muito positiva nas pessoas na altura em que foi lançada e, portanto, o feedback que as pessoas me foram dando pessoalmente é que a música os fazia feliz de ouvir e ou seja, é algo que fica muito íntimo para um artista ouvir que a música faz repercutir sentimentos que a pessoa quis expressar e quis passar. E estes dois temas que vêm aí, que são dois temas aos quais eu tenho muito, muito, muito carinho, e que fui mostrando aos meus amigos, à minha família, e que fui partilhando à medida que fui escrevendo. Portanto, ou seja, o processo criativo destas músicas, pelo menos numa delas, não foi imediato, portanto há muita coisa a acontecer e acho que toda a gente acho que muita gente se identifica com este sentimento em relação aos avós ou em relação a alguma pessoa, este sentimento familiar que não é só dos avós, não é só dos pais, é um sentimento de casa. E acho que foram os temas que eu escrevi que mais os temas que mais emocionaram quem ouviu, porque, ou seja, acho que é um tema que toca a muita gente e que cada um leva para o seu mundo. Apesar de ser a minha visão sobre os meus avós e ter algumas coisas que são só minhas, acho que cada um leva muito para o seu mundo e permite, ou seja, permite ver e sentir a sua parte, a sua vida. E acho que esse feedback que eu tive, ou seja, é uma música que, se ouvida no momento certo, é uma música que emociona, diria. Com certeza. Emociona. Mas não houve assim ninguém que contasse assim uma história que dissesse: eu casei a ouvir o Tomás, ou pedi em namoro a ouvir o Tomás, ou sei lá, assim uma coisa desviada. Eu adorava dizer que sim, mas ainda não aconteceu nenhuma Pode ser que história. seja desta. Pode ser que seja. Eu acho que vai ser desta. Vai ser desta. Vão casar a ouvir o avô e a avó. E uma coisa... Eu acho que vai ser desta. Todos nós temos uma música da nossa vida. Aquela música em que nós, quando estamos assim um bocado mais necessitados de atenção emocional, vamos buscar para moer a nossa cabeça um bocadinho e nos estabilizar emocionalmente. Qual é aquela música que tu tens na tua vida e que te permite este equilíbrio? É uma pergunta difícil, mas eu vou dizer que é
O Capitão Fantástico do Miguel Araújo, que é, ou seja, é a minha música de infância, ou seja, foi um CD que foi oferecido à minha mãe num aniversário, portanto, ou seja, foi no momento da minha vida que eu era pequeno, ou seja, estava a ir para a escola de bata ainda, e ou seja, acho que foi o CD que eu mais ouvi na vida e foi a música que eu mais ouvi na vida, portanto, é a música que eu me lembro desde pequeno de ouvir no carro com os meus pais. Tanto que há uma história engraçada em que o meu pai já não conseguia ouvir a música, então teve de tirar e esconder o CD do carro. Portanto, houve um tempo, durante algum tempo nós não encontrámos o CD. Portanto, diria que é o Capitão Fantástico do Miguel Araújo. Bem, as pessoas que estão nos a ouvir em FM não te estão a ver, só te vão ver depois da publicação no podcast. Mas o Tomás é muito novinho. Ele, para estar a falar do Miguel Araújo desta forma, não, o Miguel Araújo não é carcaça nenhuma. Vocês conhecem o Miguel Araújo, portanto, o Tomás é que é novinho. O Tomás é que é novinho. Que idade é que tu tens, Tomás? Não disseste nada. Eu tenho 22 anos, feitos este ano, em abril. Portanto, ou seja, eu nasci em 2003. E, foi portanto, ontem. sim. Foi ontem. Foi assim, há uns dias atrás. Eu estou a dizer isso porque eu tenho o dobro da tua idade. Portanto, já vivi o dobro do que tu viveste. Mas realmente nota-se que, não sei, tu transpiras alegria. Eu olho para ti e até me sinto bem só de olhar para ti. Contente. Fico muito contente. É um elogio que eu gosto de ouvir. Bem, e se de repente não existisse música? A música simplesmente não existisse. O que seria do Tomás? E como é que se sentiria o Tomás nessa situação? O Tomás é de gestão, mas, ou seja, o Tomás sem música não é o Tomás. Ou seja, a minha vida é música, eu respiro música, o que eu quero fazer é música. Portanto, perguntar-me... E há que ver, hoje em dia, mais do que nunca, há que ter um segundo plano sempre. Nunca escapar desse segundo plano. Sem dúvida, mas a música... Acho que o mundo sem música é um mundo muito triste, especialmente para mim, que gosto de a fazer. E que me dá muito, muito prazer de poder fazer alguma coisa e de expressar o que sinto e de ter o feedback e a oportunidade que tenho tido de lançar músicas, que é um privilégio poder lançá-las e poder ser ouvido. Mas, portanto, se me perguntar, o Tomás sem música não é o Tomás, portanto, ou seja, eu não me consigo descrever sem música. E agora vemos o Tomás a deixar de sorrir. é difícil. Adorava, mas não consigo. Enfim, não existindo música, sabes que há muita gente que padece deste problema no mundo, nomeadamente ali para o Médio Oriente, em que a música foi censurada, em que não é permitido tocar instrumentos, ouvir música, cantar sequer. E é penalizado drasticamente e tragicamente pelo regime talibã quem desobedece a essa regra. Como é que te sentirias a viver num regime destes? Opressivo, em que não te permite sequer cantarolar? Tenho muita dificuldade em imaginar-me em situações em que não estou. É algo bastante pessoal, individual meu, ou seja, não sou e não gosto de ser um especulador de emoções, ou seja, tenho muita dificuldade a lidar com as situações atuais do mundo e imaginar-me nessas situações, porque, ou seja, são um choque muito grande para quem nasceu no privilégio de nascer em Portugal, num país em paz, com a família, com amigos, ou seja, com tudo a correr bem, e ter encontrado cedo o que gosto de fazer. Nascer
oprimido num país onde não é possível expressar, especialmente através da música, ou seja, eu diria que é ingrato tentar expressar por palavras, mas olha, nem lhe consigo dizer. Para mim, ou seja, para mim seria muito, muito difícil lidar com uma situação de opressão, de expressar emoções, porque é o que eu quero fazer e é o que eu gosto de fazer. Mas não, ou seja, não consigo imaginar um cenário de saber lidar com isso, ou seja, saber lidar com a opressão de uma forma natural. Acho que ninguém nasce para ser oprimido, portanto é muito complicado nascer numa situação e viver numa situação dessas. E agora vamos pesar um bocadinho para uma zona mais leve, não é? E vamos falar sobre as tuas influências. Quais são as tuas influências? O que é que tu trazes para a música? Quais são os nomes? Que estilos de música? Em que é que te vais inspirar para criares a música do Tomás Rocha? Portanto, eu acho que segue uma linha temporal desde que sou desde que sou criança até agora. Portanto, ou seja, o meu estilo de tocar guitarra e o meu estilo de ouvir música quando era miúdo era muito influenciado pelo Marco, portanto, ou seja, foi quem me ensinou, portanto, o meu produtor hoje em dia e manager, e um dos meus managers, foi quem me ensinou a tocar guitarra quando eu era pequeno. E portanto, eu comecei a tocar Beatles, Led Zeppelin, AC/DC, portanto, ou seja, comecei a aprender por guitarra, portanto, vários estilos para perceber o que é que eu gostava. Ou seja, e depois mais tarde comecei a ouvir muito John Mayer, portanto, uma guitarra mais complexa, com alguns detalhes que é preciso mais alguma atenção. E agora, mais tarde, estou muito focado em música portuguesa e música brasileira, muita bossa nova, muito Miguel Araújo, muito António Zambujo. Ou seja, estamos a falar de uma mudança drástica, mas num longo período de tempo para a idade que eu tenho. É pormenor para a idade que tu tens. Dessas influências, imagina que um dia poderias escolher fazer uma parceria com um artista internacional que tu admiras e que tu é que escolherias, portanto seria da tua escolha. Qual seria a tua escolha? Acho que entre o Bob Dylan ou o Paul McCartney, ou seja, para mim são os melhores compositores líricos que já existiram. Ou seja, tiveram ali uma passagem, os dois em momentos diferentes e talvez ou seja, o Paul McCartney com uma influência do Bob Dylan, mas, ou seja, para mim são dois marcos históricos no que é escrever e no que é saber escrever, no que é saber exprimir. Portanto, seria sem dúvida um deles. Talvez mais o Paul McCartney por uma questão de gosto pessoal de ouvir. Bem, Tomás, e de repente estás a passear num areal e tropeças num objeto. E esse objeto não é mais do que a lâmpada do Aladino. E sai de lá uma génia que se vira para ti e diz: vou-te conceder 3 desejos, mas dentro do mundo da música. Quais seriam os teus 3 desejos? Os meus 3 desejos seriam não deixar de ter inspiração para escrever, que é algo que até agora, claro que tive momentos em que escrevi menos, mas é algo que sinto que nasci com. E à medida que vou escrevendo tenho mais ideias para escrever. É algo que ainda não tive um momento seco e tenho tido bastante sorte, porque às vezes a pessoa seca de ideias durante algum tempo. Portanto, o primeiro seria esse. E depois talvez alguns desejos um pouco mais egoístas. Talvez
sem dúvida, poder só viver da música. Ou seja, é o meu sonho, portanto, poder fazer música o dia inteiro sem parar e viver disso e sem ter de conciliar com mais nada. E como são desejos e não custa pedir, talvez, ou seja, aumentar o meu range de instrumentos que sei tocar. Ou seja, eu sei tocar guitarra, porque, ou seja, saber tocar guitarra é bastante, ou seja, não dá para descrever, portanto, ou seja, sinto que sei tocar guitarra, e, ou seja, dou uns toques no piano que comecei a aprender sozinho na quarentena, e pronto, ou seja, sei-me safar em algumas coisas, muito pequenas noutros instrumentos, mas adorava aumentar o meu portfólio de instrumentos e de sabedoria musical, assim, só num desejo. E agora, para terminar, vamos esmiuçar um bocadinho a história dos teus 2 últimos singles. Eles saíram esta sexta-feira, dia 14, estamos aí para o ar no domingo à frente, ok? Portanto, vamos explicar a quem está lá em casa o que é cada uma destas músicas, começando pela avó e depois seguindo para o avô, explicando ao pormenor a história que cada uma delas conta. Isto porquê? Porque muitas das vezes as pessoas ouvem a música e interpretam à sua maneira, portanto, de acordo com as suas vivências, e dá ali uma volta muito grande à história que o artista quer transmitir inicialmente. Portanto, vamos à história genuinamente contada na primeira pessoa. Ok, vamos a isto. A avó, ou seja, ambas as canções são 2 viagens à minha infância, porque falam especificamente de momentos da minha infância que passei com os meus avós. A música da avó é uma viagem de um carinho que eu acho que vem das avós, ou seja, que eu senti com a minha avó, de uma certa desorganização, de momentos de convivência, de paciência, ou seja, eu e o meu irmão juntos éramos uns diabretes, e a minha avó tinha muita paciência, e a música descreve momentos da minha infância com a minha avó que às vezes não fazem sentido. A pessoa, se ler a letra, são momentos estranhos. Por exemplo, pesca, uma frase da música é pesca da meia, porque as meias caíam no terraço do resto de chão do prédio, e eu, quando ia lá dormir a casa, ia com um anzol pescar as meias da minha avó. Ou seja, são momentos icónicos na minha infância e que eu quis recordar, e é muito difícil compactá-los, mas acho que consegui fazer o que queria, que era compactar aqueles que eu, quando estou com a minha avó, me lembro e nos rimos. Ou seja, não querer ir tomar banho quando a minha avó queria, ir à pesca da meia. A minha avó era a única pessoa que me deixava comer na cama e depois ia dormir cheio de migalhas e dizia que não queria dormir na cama porque estava cheio de migalhas. Ou seja, acho que um dos momentos também que descrevo é o beijo na testa. Acho que é uma transmissão de carinho universal, que os avós dão, ou seja, e que se dá em momentos de grande intimidade, e, ou seja, que a minha avó me dava antes de eu ir dormir. E, ou seja, é uma música que transcreve essa história em pormenor, com alguns momentos da minha infância, e foi isso que eu tentei fazer, e espero passar essa mensagem. E o avô? O avô é um tema diferente, portanto eles estão compostos, não têm nada a ver, não foram compostos na mesma altura. Diria que é uma homenagem, é uma homenagem à presença do meu avô na minha vida e ao modelo de homem que é para mim e que em grande parte é quem eu quero ser enquanto pessoa. O meu avô foi presente todos os dias desde que eu nasci, e a minha avó também, mas acho que
acho que, ou seja, sendo homem, ter uma referência de quem nós queremos ser enquanto homens é muito importante, e o meu avô foi essa referência. E é muito, ou seja, e tendo alguma dificuldade em descrever exatamente quem é que eu quero ser enquanto homem, acho que expresso na música o que é que o meu avô é para mim. Ou seja, é uma pessoa simples, que transmite muita segurança, que me ensinou o que tinha para ensinar, ou seja, o sentimento de casa, o sentimento de abraçar, de estar lá, o sentimento, aquele abraço quente que nós sentimos que está sempre lá para nós. Acho que foi isso que eu quis passar, e pronto, outra vez com alguns momentos da infância, de o meu avô me ter ensinado a andar de bicicleta, com algumas metáforas de confiança, ou seja, o largar, o tirar as rodinhas, com alguns momentos, e basicamente é expressar, ou seja, o meu avô é um dos meus heróis, e a primeira frase é essa, que ou seja, um herói não usa capa, usa óculos, fato e gravata. Tomás, chegou a altura em que eu te peço para deixares aqui uma mensagem ao nosso público que está lá em casa. Nós estamos nas 5 ilhas do grupo central do arquipélago, portanto estamos sediados na ilha de São Jorge, bem ao meio, mas emitimos também para a Terceira, para a Graciosa, para o Faial e para o Pico. Em FM, claro está. Mas também emitimos online para todo o mundo, portanto tens umas fronteiras enormes para transpor. Faça o favor, o microfone é todo teu. São dois temas que me são muito íntimos e que são muito pessoais, mas que eu escrevi na ideia que cada um que ouça se identifique e encontre a sua própria história, e que encontre na sua memória, com vontade, a sua pessoa que simboliza a casa à sua maneira, e que se consiga lembrar de momentos importantes, porque às vezes durante o dia, em menos bons ou em momentos muito bons, a cabeça vai buscar partes da nossa infância, e é isso que eu espero transmitir, é esse sentimento de nostalgia, de saudade, porque a saudade é a sorte de quem já teve alguma coisa boa, e acho que é isso que eu quis passar e guardar para mim. Foi a infância com os meus avós, e é isso que eu espero transmitir para toda a gente que ouça estas canções. Já agora aproveita e deixa aqui o teu contacto das redes sociais e site, se tiveres, para as pessoas procurarem por ti. Por mim podem procurar por o Tomás Rocha em todas as redes sociais, é @o Tomás Rocha, TikTok e Instagram, e eu vou lá deixando sempre as minhas novidades e postando várias canções, e essas canções também vão lá estar com algumas ideias, portanto vão lá ver e sigam-me para continuarem a saber todas as novidades que eu vou lançando. Obrigada, Tomás, pela entrevista. Muito obrigado. Esperemos ver-te brevemente, se calhar em cima de um palco, pertinho de nós, quem sabe. Não posso dizer as novidades em específico, mas virão novidades em breve. Carne e osso, feitos de carne e osso, feitos de carne e osso. Só gente louca, gosta de roupa, não sejas sonsa, já não tenho a minha. Faço cigarro, pego na onça, apesar de pouco, aponta lumia para o compasso. Descansa e respira, descansa e respira.